Abra sua Bíblia, meu irmão, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 19. Atos 19. Eu falei sobre isso. Perdão. Vou deixar para depois. Eu falei sobre isso quarta-feira, né? Quarta-feira, alguns irmãos que estão hoje aqui, acho que estavam. Quem estava quarta-feira aqui? Os irmãos, mas a maioria não pegou essa palavra, e eu gostaria de dividir essa palavra com vocês também, que está aqui em Atos 19, a partir do verso 11, tem uma história interessante, né? Algo interessante que acontece aqui. Eu quero ler com os irmãos Atos 19, versículo 11. Quando se encontraram, diga amém. Vamos lá, está na projeção. Se alguém tivesse a Bíblia, leia conosco ali. Diz a palavra: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga comigo: milagres extraordinários. Aleluia. Versículo 12: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha que coisa. Versículo 13: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, te pedindo agora, Senhor, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Que não venha eu, pois sou humano como qualquer outra pessoa, mas o Senhor possa agora, Senhor, trazendo pelo Espírito de revelação, de sabedoria, Senhor, trazendo entendimento, como diz a Tua palavra, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então traz vida, Senhor, essa palavra que é mais penetrante, Senhor, que é a espada de 2 gumes, capaz de discernir e de desvendar. Então vem agora tirar toda a venda dos olhos, vem agora, Senhor, trazer discernimento. Senhor, faz a cirurgia, usa a minha vida, não eu, mas o Senhor, eu apenas como um instrumento cirúrgico nas suas mãos. Fala conosco, Senhor, fala com profundidade, com intensidade aos corações de cada um de nós. Ministra sobre nós a Tua palavra, Senhor, é o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Igreja, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a igreja primitiva, a história da igreja primitiva está aqui no livro de Atos. E nós começamos, o ano no livro de Atos, falando ali
sobre um alinhamento que aconteceu para que um avivamento pudesse acontecer numa região, nos gentios. E agora estamos aqui onde essa igreja estava se desenvolvendo. Mas quando eu digo igreja, não pense em paredes, mas pense num povo, amém, queridos? Porque igreja não são as paredes, igreja é o povo. Quantos são a igreja do Senhor? Diga amém. Nós somos a igreja, você é a igreja. E a história da igreja, o início está aqui. Essa igreja carregava a marca da autoridade espiritual. A igreja primitiva, quando você olha para a vida de Pedro, para a vida do apóstolo João, quando você olha para a vida de Paulo, né, nós vemos que era uma igreja que carregava a marca da autoridade espiritual. Diga comigo, autoridade espiritual. Queridos, Deus, Ele delega autoridade e poder espiritual. Quando Jesus faz isso, por exemplo, lá com os 70, ou quando Ele envia os seus discípulos, e Ele diz: eis que vos dou autoridade sobre todos os demônios. Autoridade espiritual, poder espiritual sobre os demônios. E Ele diz assim: não leve mais nada, só autoridade espiritual. Não leve bolsa, não leve sandália, não leve bordão, cajado, não leve nada. Vai com a roupa que você está, revestido de poder e autoridade. E quando nós vemos isso, você vê que Jesus não está preocupado com o que você e eu estamos preocupados muitas vezes. Com a conta que tem para pagar, eu sei que tem responsabilidade, mas o que eu estou te dizendo é que se você tem poder e autoridade, as demais coisas Jesus cuida para nós, desde que a gente faça a nossa parte. Se você está repleto de poder e autoridade, os milagres acontecem. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero que nesse ano Deus nos revista, Deus revista você de poder e autoridade espiritual para vencer na sua família, para vencer no seu casamento, para vencer na sua vida financeira, nos seus projetos, no seu ministério. Que você se preocupe com o que de fato Deus está preocupado. Deus está preocupado em que você seja cheio de Deus, que você seja cheio de autoridade. A igreja primitiva carregava essa marca da autoridade espiritual, mas não foi por acaso. Foi porque primeiro eles foram revestidos. Alguma coisa aconteceu. Essa autoridade e poder tinha um propósito claro. Deus não dá autoridade a ninguém para que essa pessoa utilize, por exemplo, para enriquecer ou para benefício próprio. Deus não delega autoridade e poder por acaso. Ele tem um propósito, e esse propósito sempre é visar alcançar pessoas, libertar pessoas, salvar pessoas. Se alguém tem um monte de poder e autoridade espiritual e não faz isso, ela está usando o que Deus deu, o dom que Deus deu, na direção errada. Não faz sentido ter poder espiritual e autoridade espiritual para usar, por exemplo, somente para benefício próprio. Sim, porque você está sendo liberto, você está sendo curado, mas quando Deus delega autoridade a alguém, Ele quer que esse alguém seja um instrumento de Deus aqui na terra. Quem está entendendo, diga amém. Então a igreja tinha esse poder, e a gente vê claramente no livro de Atos em si, e esse texto, né, que nós estamos vendo aqui. Você precisa de poder e autoridade para abençoar as pessoas, para abençoar a sua família, para abençoar o seu casamento, para abençoar os seus filhos, para abençoar você que é líder da sua célula, para abençoar os seus discípulos, para fazer a diferença lá no seu trabalho, né? Porque a gente pensa que a gente trabalha ali por acaso. Não, Deus te colocou ali porque ali tem pessoas que você vai se relacionar, e através desse relacionamento você pode e vai ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Quero ouvir um amém? Deus te colocou posicionado estrategicamente num bairro, numa família, numa empresa, para que você pudesse ser um instrumento. E quando você entender isso, que Deus delegou autoridade e poder, não a qualquer pessoa, e a gente vai ver isso no texto, né, que nós lemos, né, para que as outras pessoas pudessem ser abençoadas. Vamos ler o versículo 11, vamos reler o texto, ou pelo menos alguns versículos do texto, para a gente juntos ouvirmos aí o que Deus quer falar conosco. Diz a palavra: Deus, pelas mãos de Paulo,
fazia milagres extraordinários. Tá bom, só até aí. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Agora é interessante que tem duas palavras, né, que eu pedi para você repetir na hora que a gente estava lendo, porque as duas palavras são muito poderosas. Primeiro, milagre está falando de algo sobrenatural. Milagre é algo incomum, é algo que humanamente não se pode resolver. Por exemplo, quando alguém é curado de um câncer sem passar por tratamento, como é que a gente chama isso? Milagre. Está lá o diagnóstico do câncer. A medicina tem um tratamento, né? E que apesar do tratamento, né, mesmo assim as pessoas podem vir a falecer, porque o câncer, ele é uma doença muito dura. Mas a gente vê, nós temos casos na igreja de pessoas que foram curadas do câncer, desapareceu simplesmente num exame, está lá, e no outro sumiu. Como é que nós chamamos isso? Milagre. Ou seja, é algo assim, impossível de acontecer. Quando acontece algo impossível, sobrenatural. Milagre está falando do sobrenatural. Quando o natural você não conseguiu resolver, e você ajoelha e ora, e Deus movimenta as peças, Deus movimenta as coisas, e aquilo que parecia impossível se resolve, nós chamamos de milagre. Agora, quando você une essas duas palavras, o que quer dizer extraordinário? A palavra extraordinário. Qual que é a definição da palavra extraordinário? Quer dizer algo fora do comum. Algo que não se vê todo dia. Sabe? Extraordinário fala de algo que foge do previsto. O momento que a igreja primitiva vivia era um momento de milagres extraordinários. Você pode repetir de novo, sem querer ser chato, mas já sendo. Diga comigo, milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Esse era o momento que a igreja vivia, que Paulo vivia. E quando a gente continua lendo ali, leia o 12, diz assim: a ponto de levarem aos enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, do uso de Paulo, né? Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Você já viu expulsar demônio com pano? É mais ou menos isso, a grosso modo falando. Que coisa de louco! Milagres extraordinários. Só que isso aqui, queridos, de fato é coisa que não vai acontecer todo dia, que não acontece todo dia. A gente quer viver milagres extraordinários, mas a gente precisa ver a história completa. Por que a igreja primitiva vivia milagres extraordinários? Eles viviam esse avivamento. Primeiro, porque Deus enviou Jesus ao mundo. Quem pode dizer amém? Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas não na condição de Deus, mas sendo Deus na condição humana. E ele precisava obedecer, ele carregava como propósito a responsabilidade de pagar pelos nossos pecados, de toda a humanidade, amém, igreja? Ele precisava passar por um caminho muito difícil, e ele precisava morrer pelos nossos pecados, e Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz.